nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos, durante o nosso ano litúrgico, alguns trechos do Santo Evangelho que ficam para nós marcados por alguma razão. E nós vemos que, algumas vezes, Jesus censurava as riquezas, censurava os ricos. No Evangelho segundo São Lucas, nós temos 4 ais ditos por Jesus contra os ricos. Ai de vós, ricos, por 4 vezes. E nós vimos também, certa vez, em que Jesus chegou a declarar: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Naturalmente, Jesus falava aqui do rico que tem o seu coração apenas nas riquezas, que vive apenas por elas e para elas. Mas os próprios ouvintes de Jesus acharam as suas palavras tão duras que chegaram a perguntar: quem poderá se salvar? Se é assim, se as exigências para a salvação são estas, quem pode se salvar? E hoje nós temos a resposta a esta pergunta dos apóstolos na história de Zaqueu. História bem conhecida que nós lemos todos os anos, que nos diz de quando Jesus entrou na cidade de Jericó e atravessava a cidade. E o texto diz que havia ali um homem rico, E dizia mais: esse homem rico, chamado Zaqueu, era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu era um publicano, como eram chamados, um cobrador de impostos. Alguém que, pela função que exercia, era odiado por todos, porque ele cobrava impostos para o Império Romano, que oprimia e subjugava o povo judeu então. E mais que isto, todos sabiam que os publicanos, os cobradores de impostos, eram corruptos, eram conhecidos pela sua corrupção e por enriquecerem, extorquindo as pessoas, cobrando a mais, cobrando o que não era devido. Por isso mesmo, eles eram considerados pecadores. Os judeus daquele tempo, religiosos, chamavam pecadores todos aqueles que, por alguma razão, não poderiam estar em paz com Deus. Os corruptos cobradores de impostos, as prostitutas, aqueles que não observavam a lei mosaica e todos aqueles que eram estranhos pela sua vida, pela sua fé, à aliança de Deus com o povo do Antigo Testamento. Logo, Zaqueu, todos os publicanos e com ele todos os outros chamados pecadores eram desprezados e considerados indignos da graça e das bênçãos de Deus. Estavam votados à perdição eterna em vida. Ou seja, Zaqueu tinha tudo para não ser salvo, tinha tudo para ir para o inferno, para nunca estar com Deus. Mas nós vemos no texto que ele foi salvo. E como Zaqueu, um pecador, um publicano corrupto, foi salvo? Primeiramente, ele foi salvo por Jesus Cristo, o próprio Salvador, por seu amor e por sua misericórdia. E Jesus mais de uma vez deixou clara a sua missão e o seu desejo. Ele disse, por exemplo, no Evangelho de São João: o Filho do Homem, aliás, está repetido no Evangelho de hoje, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E mais, ele diz no Evangelho de São João: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas que é para que o mundo fosse salvo por ele.
A salvação de todos é a vontade de Deus, a salvação de todos é o desejo de Jesus Cristo e foi o objetivo da sua missão entre nós. Deus fez a sua parte. A ação divina foi clara com Jesus Cristo e continua sendo no nosso mundo, na nossa vida. Tem que haver a ação, a resposta, a atitude do homem, aquilo que nós chamamos de sinergia, que é a nossa cooperação, a cooperação do homem com a graça divina. E Zaqueu tomou a atitude certa. Apesar de desprezado e odiado, ele se expôs para ver Jesus. E não só se expôs, ficando no meio de um povo que o odiava, que o desprezava, mas se expôs ao ridículo, subindo em uma árvore para poder ver Jesus. Ele se dispôs a vencer a barreira do ódio, do desprezo, da multidão que cercava Jesus e da sua baixa estatura, que não permitiria que no meio da multidão ele pudesse ter o seu desejo realizado, de ver aquele que com certeza era muito famoso, de quem ele já devia ter ouvido muito falar. Mas Zaqueu assim se dispôs para ver Jesus e foi recompensado. Ou seja, o desejo de Jesus de salvar se uniu ao desejo de Zaqueu de ser salvo. Tanto que Jesus, quando viu Zaqueu, lendo o seu coração, o chamou e lhe disse que iria até a sua casa. Os historiadores nos dizem que a cidade de Jericó, bem conhecida, era uma cidade na qual havia muitos líderes religiosos, sacerdotes e levitas que serviam no templo. Mas Jesus não se hospedou na casa de nenhum daqueles líderes religiosos, mas sim na casa de um pecador. Os religiosos que ali estavam, como sempre, esperavam que Jesus, como um homem justo, correto, se unisse a eles no desprezo, na condenação dos pecadores. Mas Jesus os conhecia bem, lia também os seus corações, como leu o coração de Zaqueu, e sabia da sua hipocrisia religiosa. Jesus sabia que a religião daquela gente, na sua maioria ao menos, era uma religião apenas de aparência. Eles se julgavam justos por si mesmos e não pela graça de Deus, e condenavam todo aquele que não fosse como eles. Já Zaqueu não escondia os seus erros, era publicamente um pecador. E diante de Jesus, diante da graça divina que ali se manifestou, ele reconheceu os seus pecados, se arrependeu e se converteu, ou seja, voltou-se para Deus. Este é o sentido da conversão. São João Batista, que preparou os caminhos de Jesus, o ministério do Salvador, dizia na sua mensagem àqueles que o procuravam para confessar os seus pecados e receber o batismo: produzir frutos dignos de arrependimento. Zaqueu, nós vemos, produziu um fruto digno de arrependimento. Vemos pelas suas palavras em sua casa diante de Jesus. Ele diz: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou seja, se em alguma coisa eu tomei algo de alguém ilicitamente por fraude, restituo 4 vezes, muito mais do que a própria lei mandava nesses casos. Zaqueu reconheceu assim a sua corrupção, a sua desonestidade, que a sua riqueza não era totalmente adquirida de forma lícita, e se dispôs a reparar os seus erros, os seus pecados, e foi muito além. Dou aos pobres metade dos meus bens. A atitude de pessoas não apenas muito religiosas, mas de bom coração, pessoas realmente dispostas a servir a Deus e a seguir a Jesus Cristo. Logo, o que Zaqueu fez? Se converteu, pôs seu coração em Deus, como Jesus já havia advertido: onde estiver o teu tesouro,
aí estará o teu coração. Zaqueu até ali tinha vivido apenas para os prazeres que o dinheiro que ele arrecadava ilicitamente podiam proporcionar, para continuar enriquecendo. Mas com Jesus, recebendo a sua graça, a sua visita, ele se converteu, ele mudou de vida. E assim, um rico foi salvo. E nós entendemos o sentido das palavras de Jesus e da sua condenação de muitos que tinham o coração apenas nos bens materiais. Assim, um rico se salva, assim um pobre também se salva, colocando o coração em Deus, nos valores do Santo Evangelho. Ou seja, adquirindo, acumulando um tesouro nos céus pela fé em Jesus Cristo e por uma vida que seja vivida de acordo com essa fé, como Zaqueu passou a fazer. Vemos então claramente que Jesus sempre condenou e condena o pecado, mas quer salvar o pecador. Ir a Jesus para receber a sua graça e passar a viver por ela deve ser a atitude de todos nós, a atitude de todo cristão, de toda pessoa que verdadeiramente busca a Deus. Porque vemos que Jesus mudou vidas, como a de Zaqueu, e continua mudando vidas. Ele acolhia os pecadores para os libertar dos seus pecados, como fez com aquela mulher que foi pega em adultério, que queriam apedrejar, e que Jesus simplesmente não apoiou a atitude dos que queriam apedrejá-la, cumprindo a lei mosaica. E ao final, quando todos tinham ido embora, Jesus lhe diz: vai e não peques mais. Isto é o que Jesus diz a cada um de nós quando nos arrependemos, quando reconhecemos os nossos pecados, quando buscamos a sua graça. E nós devemos seguir este caminho com o coração em Deus, com tesouro, acumulando tesouros no céu para recebermos a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.